Então a pergunta é: que diferença o Evangelho produz em você? Quando eu me converti, eu ia dizendo, Sim. lá por 73, 18 de julho de 73. 18 de junho? De julho. Julho? O que se dizia, e eu ouvia desde menino em todo lugar, o que diferenciava o crente, supostamente o indivíduo que cria no Evangelho, no mundo, é que ele não jogava, não dançava, não bebia e não se divertia. Isso era o que caracterizava o crente. Sim. E quanto mais você fosse assim, mais santo você seria. Todo mundo do passado lembra como era. Ainda a maioria das igrejas de rótulo pentecostal tradicional apregoam isto. Como também entre as reformadas que se tornaram puritanas, o que se apregou é isto. Mas nos outros que não são assim, tem algumas coisas que caracterizam hoje o que seja ser crente. Se você é crente, você vai a um lugar de culto uma vez por semana. E não fica pulando de lugar em lugar, você vai no mesmo. Para você ser fiel a Deus num lugar só. Senão Deus se perde de você, não sabe onde você está. Dá problema. E a maneira como você marca para Deus a sua presença é com dinheiro. Deus reconhece não a sua alma, nem a sua mente, nem o seu coração. Se você entrar no seu quarto, ele já se perde de você. Se você deixar o cabelo crescer, ele já não te reconhece. Até Deus precisa de uma senha para te encontrar, e a senha é a senha de Judas, é dinheiro. É dinheiro. Um beijo falso e dinheiro. E essa permanência. E essa permanência. O dinheiro é no gasofilácio do único lugar que você frequenta. Porque se você der no lugar errado ou para pessoas erradas ou ajudar o pobre, Deus não fica sabendo de nada e fica zangado com você. Então são as evidências de hoje. Você gosta de música de igreja, música religiosa. Você não dança porque Deus odeia dança. Você não joga nem baralho, nem paciência, porque senão Deus vem em cima de você. Tem gente que realmente não pode beber porque não pode beber. Esses não podem beber. Não tem outros que não tem problema, sabem parar, tomam uma coisinha aqui ali e param, não exageram, não caem, não se embriagam, não perdem a lucidez. Perder a lucidez e constantemente continuar assim apenas prova que você é uma pessoa que não pode fazer aquilo. Não é por causa do líquido, é por causa da sua falta de continência, da sua falta de autocontrole e da consequência, que é mergulhar você na perda da sua consciência e da sua lucidez. Isso é que é devastador. E colocar você em outras formas e expressões de práticas existenciais e comportamentais sobre as quais eu falo amanhã, por exemplo. Né? Então, você tinha me perguntado, a gente está falando do tema de hoje. O que diferencia o que diferencia? Então, para a grande maioria das pessoas são externalidades. Antigamente era muito mais também a roupa. Você sabia quando uma pessoa era crente de igreja, de religião, de longe. Você era a pessoa mais feia do lugar. Se não nascesse privilegiada pela própria natureza, e ainda aí é assim, com uma postura, uma beleza, que até de burca você vê que é linda, e pelos desenhos você percebe a beleza. Se não fosse assim, cara, porque era proibido passar uma maquiagem, um batom, ficar bonitinha, era proibido malhar, era proibido ficar gostosinha, era proibido tudo. Tudo isso fazia você se tornar um instrumento do diabo, provocando o coração dos machos, dos homens,
fazendo os homens entrarem em estado de lascívia e de concupiscência, Olha só. por causa da sua beleza. Então, mulher santa era aquela mulher brejeira, feia, com vestidão, caneluda, você via aqueles pelos saindo lá embaixo. Meu Deus do céu. No auge da renovação espiritual do pentecostalismo que entrou nas igrejas chamadas reformadas, nos anos 60 e 70, tinha mulher que não fazia mais a barba. Buço. Não, Tirava o buço. não, a barba das axilas. Ai, ai, ai. Ficava aquele barbão axilar É. extraordinário. Tipo, ela levantava o braço, parecia que tinha 2 Bin Laden. Assim. Dois Bin 2 Laden. Bin Laden, um de cada lado. Um Bin Laden Bin Laden. em cada sovaco. Isso, um avião em cada torre. Isso. Um terrorista ao lado de cada torre, Isso. de cada mama. Então, que também não podia ser mamada, porque era pecado contra o Espírito Santo, mesmo pelo marido. Então, era um negócio horrível. Você achava o crente cafona, tipo, Cara, brega, assim, a maior dificuldade para mim, mané? a maior dificuldade quando eu me converti, foi conseguir ir para a igreja. Porque eu olhava e dizia, meu Deus, Jesus eu quero. No Evangelho eu creio, ele é maravilhoso. Seguir Jesus é o mais fascinante projeto de vida. Até aí, né? Até aí. A espiritualidade de Cristo eu quero aplicada a todas as dimensões da minha vida. Agora, esse mau gosto, É muito cafona. essa falta de sensualidade santa, de beleza feminina do estilo livro de cantares na Bíblia, que dá o direito da formosura ao que é formoso, da beleza ao que é belo, tanto na mulher quanto no homem. Esse horror à beleza física é horror. Essa breguice, o homem andava com aquelas calças de tergal, camisa Novo Mundo. Novo mundo. Volta ao mundo. Volta ao mundo. Volta ao mundo. Com aquelas gravatinhas que pregavam assim, já viviam prontas, e o cara enfiava aquilo ali, preco, De elástico. elástico. Gravata de elástico. Isso é uma coisa horrorosa. Você brega, É. talo. E eu olhava para aquilo e o povo me julgando. Porque eu não me converti, não saí trocando guarda-roupa, né? Eu só mudei de coração. Ô, Caio, você recém-chegar de Woodstock, É. viu uma parada daquela, É. você fala, cara, Meu coração mudou assim, ó. Mas minhas roupas não, eu usava aqueles tamancos altos. Que você andava, fazia plac, 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 plac. Era chamado tamanco Caetano. Caetano. Na década de 70. Por causa de Caetano? Por causa do Caetano, que andava de tamancão nos anos Tropicais. 70. E tinha um tamanco cortado no meio, que você andava, fazia plac, 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 plac. Tinha um barulho. Alto, bem altão. Calça carne seca. Carne seca. Toda cheia de fissuras. Não tinha zíper. Zíper era coisa de gente careta. Você amarrava algo na cintura aqui, dentro da calça, e o charme era deixar os pelos darem uma saidinha suave, né? Usava camisa multicolorida. Se fosse mais elegante, era lá da Biba e no Leblon, por ali. Ou então era aquela camisa hippie mesmo, muito pintada, doido. Ou então eu usava muito, era sandália de pneu. Sandália de pneu. Que eu mesmo fazia. E aí vai para a igreja com gargantilha, bracelete, Bíblia na mão. Comecei a pregar em tudo que é lugar. Nesse layout. Nesse layout. E foi justamente por causa desse layout que a moçada hippie na rua Chegou junto. chegou junto. Não, ele se converteu a Jesus, mas não ficou um palhaço. Babaca. Começaram a vir, e todo mundo, de todos os níveis, Claro. estavam ali. Claro. E os crentes ficaram tão chocados de ver que eu tinha me convertido mesmo, o que era uma coisa praticamente impossível, que me davam uma certa trégua. A mim davam.
Mas há outros, pelo menos em Manaus, eu fui muito bem tratado por todos os crentes, que todo mundo conhecia, meu pai me conhecia, antes de me converter, então eu fui bem tratado. Mas quando eu comecei a viajar por aí, e a pregar nas igrejas, ia pregar na praça e começava a chegar gente, os crentes começavam a vir, sempre tinha crente, para me perturbar, com o tamanho do meu cabelo, com a minha barba, dizer que Deus estava sobre mim, eu era ungido. Mas se eu te cortasse o cabelo, fizesse a barba, pusesse uma calça de tergal, uma camisa volta ao mundo e um sapato cromo alemão, o Senhor iria me ungir infinitamente mais, os mortos iriam ressuscitar. Você veja como tudo é do farisaísmo, é do lado de fora. Como diz Mateus 23, tem a ver com as franjas, com as roupas, com as modas anti-moda que você tem que vestir. Tem um certo tipo de cabelo, um certo tipo de caixinha, um certo tipo de barba, uma certa atitude, uma certa cara, umas certas expressões. Pelo amor de Deus, foi o que mais me deu trabalho. Foi chegar uma hora e dizer: Jesus, eu te amo tanto que eu vou aguentar esse negócio. Aí diminuí o cabelo, aí falei o seguinte para mim mesmo: eu vou vestir tudo que me derem como mortificação da minha carne. Você mandou essa? Mandei essa. Cara. Aí os crentes começaram a me dar aquelas roupas horrorosas e eu vesti. Só para eu dizer para mim mesmo que a vaidade estava submetida e morta no meu coração. Era um ato de quebrantamento. Vestir o que você não gostava, sair do jeito que você não se sentia bem. E mesmo adorando a música que estava tocando, que você amava, que te comovia, fazer de conta que você não estava nem aí. E só gostar daquelas músicas cujo ritmo era horroroso, eram umas baladas esquisitas, com umas rimas que você já sabia quais seriam 3 casas antes, que era tudo igual. Uma lógica já. Jesus tinha que logo depois vir luz, tinha que logo depois vir cruz, tinha que logo depois... Um amor com dor, coração, então era paixão. Aquilo tudo já adivinhado, era um script só. Se qualquer criatividade era mal vista, a inteligência era entendida como carnalidade. Então, quantas vezes pessoas me disseram que meu problema é que eu era inteligente demais. Era o seu Mas problema. eu ouvi isso para todo lado. Eu quase, naquela angústia, pedi ao Senhor para ser burro. Mas eu não conseguia. Então o que eu fiz? Eu fiz alguma coisa. Eu parei de falar das coisas que passavam pela minha cabeça, que eram tão óbvias e provocantes. Por algum tempo, porque eu dizia, eles vão sempre entender que eu estou querendo chutar a bola para fora do estádio. E não é isso, eu só estou querendo que eles pensem e vejam o óbvio. Então, a maior dificuldade foi essa. Você segurou isso até quando, Caio? Até que ano? Assim? Eu fui largando devagar. Quantos anos você segurou essa onda aí? Há uns bons 15 anos. Eu estou com 46 anos de fé, indo para 47. Uns bons 15 anos, eu fiquei assim, depois chegou uma hora que eu disse, não dá não. Não dá. Claro que eu não me abri totalmente para aquilo que dentro de mim era natural. Porque eu achei que eu tinha que ficar numa média ponderada. Nem tanto. Para não chocar demais aqueles caras que se assustavam com tudo. Até que devagar eu fui vendo que os que se assustavam com tudo eram justamente os fariseus, os casca grossa, os capitães do templo, os sumos sacerdotes, porque o povo mesmo tinha cada vez menos problema. E o chamado mundo, ou seja, o pessoal do lado de fora dessa agremiação, dessa seita, ou dessas muitas seitas religiosas, desses grupamentos
de uniformização humana, Ok. o pessoal fora não estava nem aí. Quanto mais natural eu fosse, quanto mais a minha traição precisasse de uma senha, mais eles me ouviam. Mais natural eu era, mais humano. E então, depois de uns 15 anos, eu fui deixando para lá. Eu já iniciei os anos 90, final dos anos 80. Já largando isso. Já largando. Aí por 87 eu já estava começando a jogar fora tudo isso. Uhum. E iniciei os anos 90 muito mais livre. E você foi muito atacado por isso nessa época? Não, porque eu pregava o evangelho em todos os meios e buracos e canais e mídias e modos possíveis. E todo mundo queria me ouvir de todos os modos e formas também possíveis, de modo que crente não aguenta. E naquele tempo não era como hoje, que tem muita gente conhecida falando de Jesus, certo ou errado, ou ensandecidamente, mas esse nome é repetido. Naquele tempo não tinha. Então eu era um ente meio solitário no meio do mundo, falando de Jesus e falando direito sobre Jesus. Então os crentes ficavam, de certa forma, orgulhosos e até envaidecidos de terem aquela presença que não tinha nada a ver com a cara deles, mas que era respeitada no mundo como alguém de Deus. E aí eu fui seguindo devagar. Foi só depois mesmo que eu me divorciei da instituição religiosa, que foi a pior coisa, não foi divórcio conjugal. Esse aí teve lá o seu impacto, mas ele só teve o impacto que teve porque ele foi acompanhado do meu divórcio institucional. Eu falei, não, eu também não quero mais continuar sendo um ente casado com nenhuma instituição. Eu quero ser livre como eu me converti. E aí eu tenho exatamente a cara da minha alma. A minha alma, durante todos aqueles anos, teve a cara que eu tenho, eu só não podia mostrá-la. Hoje eu tenho, sem nenhuma restrição, exclusivamente a cara, os modos, as formas e as dimensões que habitam a minha alma, a minha consciência, meus gostos, meus significados, meus valores, da ética à estética, da dimensão espiritual mais profunda à manifestação visual mais simples. Eu estou aqui inteiro. Uma liberdade enorme. Então, não tem nada que eu não faça. E não tem nada que eu deixe de fazer se eu crer. Então é um ponto de grande conforto espiritual. Com certeza. Psicológico e de presença no mundo. Porque o que os outros dizem ou pensam, em favor ou contra, quem fala em favor não está me dando força, e quem fala contra não está me tirando energia. Então, não tem nada melhor do que viver nesse lugar espiritual e existencial.